E aí, camaleão, tá suavão? Eu sou o Ian Folia. Eu sou o Mike. Todos nós sabemos da importância do marketing nas empresas e como o uso das redes sociais é indispensável nos dias de hoje. Agências de comunicação, houses, assessorias, vocês sabem o que significam essas palavras e a sua forma de trabalhar a imagem dentro de uma empresa? Essa, entre mais perguntas, a gente responde no episódio de hoje. E no episódio de hoje, nós estamos com a professora de Fundamentos de Publicidade e Propaganda, Patrícia Garibe. E aí, professora, você está bem? Beleza, e você, tudo bem? Estamos bem. Mas, professora, e aí? Fala um pouco mais sobre você para a gente, para o público. Ok. Muito prazer, galera, muito prazer. Eu adoro podcast, então eu estou achando uma maravilha isso daqui, né? Eu sou professora dessa área de publicidade e também de jornalismo. Já trabalho na área de comunicação há algum tempo, bastante tempo. Trabalhei na área de artes também. E é muito importante a gente conseguir localizar o que cada área tem de função, para que serve cada coisa, como é que se projeta a imagem. Eu sou mestre na área de comunicação e mercado, mas trabalhei em assessoria de imprensa há muito tempo. Trabalho atualmente com área de comportamento do consumidor, de pesquisa de consumidor, e também com a área de comunicação e formação de marca própria. Então, eu dou treinamento e para empresários, para as pessoas. Tenho também meu podcast, depois eu vou convidar vocês para ouvirem meu podcast. Claro. Super aceitamos. E estou à disposição de vocês. Bom, chega de enrolação, tá começando mais um Podcaco, podcast do Centro Acadêmico de Comunicação. E, professora, para começar, é importante a gente saber basicamente da base. E o que é uma agência de comunicação? Certo. Uma agência de comunicação é um lugar, uma empresa, uma organização que trabalha com várias vertentes da comunicação. Então, ela não trabalha só com publicidade, mas trabalha também com as outras áreas afins. Então, trabalha também com jornalistas, na assessoria de imprensa, nas relações públicas, trabalha com o pessoal de eventos, trabalha também com o pessoal de produção muitas vezes, né? Então, nós temos ali uma gama de profissionais que vão atender de uma maneira bem personalizada, de uma maneira bem profunda, todas as necessidades que os clientes venham a demonstrar, venham a requerer para essa organização. Sim, basicamente, tipo, fala mais sobre o geral, né? Ela interliga tudo. Isso, ela interliga tudo. Ela faz uma rede, né? Onde os profissionais de comunicação trabalham em conjunto para poder oferecer o melhor para aquele cliente, para poder oferecer uma cobertura também, né? Em várias direções para esse cliente. Porque só a publicidade, hoje em dia, ela não é suficiente para projetar uma marca. É necessário que a gente tenha outras áreas trabalhando em conjunto, como os profissionais de relações públicas, como os profissionais de jornalismo, como os profissionais de produção, de mídias sociais, de rádio, de TV, né? Sim, sim. Mas dando uma filtrada, eu vi que existem diversas nomenclaturas, como houses, assessorias, e eu queria saber o que diferenciam elas. Muito bem, essa pergunta é legal, viu? A assessoria, quando a gente fala assessoria, principalmente as assessorias de imprensa, elas são muito localizadas no fato de que elas vão trabalhar as assessorias de imprensa mais próximas dos veículos de comunicação. Então, elas vão projetar a imagem desse cliente, trabalhar os produtos desse cliente, trabalhar toda a gama de imagem que esse cliente traz junto aos veículos de comunicação. Então, as assessorias de imprensa, por exemplo, elas têm jornalistas que vão fazer pontes com os veículos, atender os jornalistas que trabalham nos veículos de comunicação e aí fornecer para esses jornalistas dos veículos de comunicação pautas. E essas pautas são ligadas nos clientes que as assessorias de imprensa atendem. Só que esses clientes, eles têm objetivos, né, de marketing. Então, eles querem, por exemplo, quando eu trabalhei em assessoria de imprensa na área de gastronomia, eram os restaurantes. E aí os restaurantes, eles queriam que a gente projetasse o nome do restaurante e projetasse os pratos principais. Então, a gente visitava os veículos especializados em área de gastronomia, mandava releases, mandava textos sobre os produtos, sobre o restaurante que era cliente, convidando essas pessoas a visitarem.
E aí esses jornalistas dos veículos visitavam os restaurantes e publicavam as notícias que eles achavam mais interessantes. Então não tem como a assessoria de imprensa manipular o que ela quer que seja escrito, né? O jornalista do veículo é independente, então ele vai olhar aquilo que você está propondo, se ele julgar que aquilo é verdade, que é um fato interessante, que é algo que interessa como informação para o público do veículo, ele vai publicar favoravelmente. Se ele julgar que é uma coisa negativa, que tem algum problema para a sociedade ou que traz um risco para a sociedade, ele vai publicar uma reportagem, uma notícia desfavorável. Então, por isso que a gente tem que saber conhecer o cliente, perceber se esse cliente é um cliente que tem condições, que é um cliente que tem um trabalho bom mesmo, para poder aceitá-lo dentro da assessoria de imprensa, né? E os clientes, eles podem ser empresas, mas também podem ser pessoas, né? Como influenciadores, jogadores, por exemplo. Caso, aí a gente tem assessoria de imprensa especializadas. Então, por exemplo, tem as especializadas em gastronomia, especializadas em eventos, especializadas na área de cultura, especializadas na área de esportes e assim por diante, né? Então, as pessoas, os artistas, por exemplo, eles são representados por empresários que vão procurar assessorias de imprensa de cultura para poder projetar o trabalho desses artistas, né? Músicos, artistas de teatro, etc, né? Agora, as houses, que vocês perguntaram também, elas são mini agências de comunicação que funcionam dentro das empresas. Então, por exemplo, a Cacau Show, ela tem uma house. O que significa isso? Ela tem uma agência de comunicação, mas que é de publicidade e propaganda, né? E aí essa house, ela vai fazer pequenos trabalhos de publicidade e propaganda para a Cacau Show. Então ela vai trabalhar alguma coisa de mídias sociais, a da Cacau Show trabalha Instagram, trabalha outras mídias sociais, trabalha cartazes de ponto de venda, trabalha alguns materiais assim menores. E os trabalhos de mais expressão, os trabalhos mais fortes, de mais impacto, são agências de publicidade de maior envergadura, porque a house, ela não tem nem condições financeiras e nem pessoal especializado para fazer, por exemplo, um comercial de TV, né? Que requer ali uma gama de pessoas, verba, material maior, né? Então a house pode trabalhar em conjunto com essa agência de publicidade grande. Mas as houses, elas são formadas geralmente por jovens estudantes e eles aprendem bastante quando eles trabalham com isso, porque eles trabalham em conjunto com a agência grande, eles trabalham também com agências de mídias sociais, que são empresas especializadas só em mídias sociais, e eles entendem um pouco da empresa, então eles ficam num universo ali que é costurado pela empresa e que traz conhecimento bastante pesado, bastante bom para o desenvolvimento da carreira dele, né? Sim, acaba sendo muito importante para ali a fase de experiência e abranger ainda mais o conhecimento. Exatamente. É um lugar legal para você iniciar a tua carreira, fazendo estágio, porque aí você vai ter contato com muita gente da área, então vai te abrir outras portas. Você pode ser chamado para outros trabalhos de acordo com os profissionais que você vir a conhecer, né? E também contratos novos, pessoas de outras empresas que vão conhecer teu trabalho. Sim. E também você pode gostar da área de gestão, você pode gostar da área de marketing, por exemplo, e continuar trabalhando dentro da empresa que possui a house. No caso do exemplo, a Cacau Show, né? Que eles têm um setor de marketing bem grande. E estão sempre contratando gente, tanto para a house quanto para o setor de marketing deles, né? E agora que a gente já sabe o que é agências de comunicação, houses, assessorias, vamos entender como que elas trabalham. Então, professor, a partir do momento que uma empresa ou uma pessoa, o cliente em si, busca o serviço da agência, quais vão ser as etapas que ela vai seguir para alcançar aquilo que o cliente pediu para ela como resultado? Certo. A house, ela tem um trâmite interno, né? Porque como ela é uma mini agência de propaganda dentro de uma organização empresarial, então os departamentos de marketing desta organização, no exemplo que eu dei que é a Cacau Show, vão passar as atividades para a house que a house tem que desenvolver. Por exemplo, a GM também teve house em muitos anos, né? Eu não sei se continua com a house, eu acho que continua, não sei. Eu não sei falar, se sim. Deve ter. O departamento de marketing que passa o que essa house tem que desenvolver em termos de publicidade. Quando a gente tem assessoria de imprensa, a gente tem duas etapas aí de início de trabalho.
Então, a gente tem a captação de clientes, então a própria assessoria de imprensa tem a equipe que vai captar os clientes da área que ela está trabalhando, e a gente tem também o fato de um cliente indicar outro cliente. Né? Boca a boca, né? O famoso, né? Isso, porque ele gosta do teu trabalho e aí ele começa a apresentar para os outros conhecidos dentro da área. Então, um restaurante, por exemplo, começa a indicar outros restaurantes para que venham a usar os teus serviços de assessoria de imprensa. No caso, na assessoria de imprensa que eu trabalhei na assessoria de imprensa de gastronomia e trabalhei também na assessoria de imprensa do governo, do estado. Então, aí é uma outra coisa, né? É uma assessoria com mais envergadura, porque tem questões políticas. É mais fechada, né? É mais fechada. Nesse caso do governo, você tem uma dimensão de trabalho que vem de cima para baixo. Então, você é quase que um porta-voz ali de tudo que está acontecendo no governo. E você precisa ter uma resposta rápida para todas as ações que o governo está realizando e que os jornalistas vêm dos veículos buscar essa informação. Então, o jornalista do veículo vai lá e vai falar com quem? Vai falar com o porta-voz da assessoria de imprensa, que vai responder aquelas questões mais prementes, mais assim, importantes, que não podem ficar sem resposta, né? Por exemplo, a Latam, que é uma companhia aérea, ela tem uma assessoria de imprensa bastante boa. Então, a Latam é responsável por o maior acidente aéreo que houve no Brasil, foi a Latam responsável. Não só por infelizmente, por mais que mas um deles foi muito sério, né? Matou muita gente. E aí eles têm uma excelente assessoria de imprensa, que tem jornalistas que em pouco tempo deram as respostas certas para os veículos certos e conseguiram fazer com que a opinião pública, ou seja, as pessoas, não ficassem contra a empresa. Entendessem que aquilo foi um acidente, que não foi uma responsabilidade da empresa, que é uma coisa que ocorre, infelizmente ocorreu nesse caso, rapidamente a empresa já tomou decisões para rever os erros. Então, vocês vejam que a Latam continua sendo a empresa aérea mais procurada, né? Precisa de uma assessoria muito boa para... Muito boa para conseguir fazer um assunto tão delicado desse jeito. Mas aí, basicamente, tipo, a área da informação, que eles transmitem informação, muitas vezes salva a imagem da empresa. É exatamente isso, salva a imagem da empresa. O assessor de imprensa que trabalha como porta-voz das empresas, ele é muito importante, porque ele tem que conhecer não só da área de comunicação, mas ele tem que conhecer da área de marketing, porque ele precisa entender qual é o posicionamento da empresa, né? Quais são os valores da empresa, como que a empresa anda no cenário político, econômico. E aí ele tem que fazer esse balanço todo, então tem que ser pessoas muito pacientes, pessoas que sabem lidar com essa questão política do relacionamento humano mesmo, né? Conseguir conversar com as pessoas corretas, né? Com as famílias das vítimas, se for o caso, conseguir dar as respostas certas no momento certo. Então, tem que ser alguém que tem esse time, né? Perceba as coisas, assim, rapidamente. Porque qualquer tempo a mais que você ficar para dar a resposta, você prejudica a imagem da empresa. E quanto às agências de comunicação, a gente tem equipe nas agências de comunicação que vão prospectar clientes, que vão em busca de novos clientes. Então, claro que existe a indicação de um cliente para outro, mas eles vão em busca de novos clientes. Então, vão visitar mesmo clientes para trazer esses clientes para a agência. E aí, então, são empresas, né, de pequeno, médio e grande porte, dependendo do tamanho da agência de comunicação. Então, tem agência de comunicação que só atende contas acima de 10 milhões. Então, ou seja, todos os clientes que forem menos de 10 milhões, eles não atendem. E tem empresas que atendem clientes de médio porte. Eu sempre falo para eles em sala de aula que a gente precisa atender esse mercado médio e pequeno, porque tem muito cliente querendo anunciar e não tem agência de comunicação que queira atendê-lo. Então, são, por exemplo, assim, redes de óticas, por exemplo, com 10 lojas, 5 lojas. Não tem 10 milhões, que eles não têm 10 milhões, mas eles têm dinheiro para aplicar em anúncio, para aplicar em comunicação, né? Por exemplo. Ou clientes que têm, por exemplo, 3 postos de gasolina, ou tem 4 restaurantes. E aí são clientes médios, né?
que podem aplicar dinheiro e quem sai da faculdade e começa a criar as novas agências de comunicação tem um cenário muito aberto nesse sentido, porque precisa de gente atendendo esse tipo de cliente. E muitas vezes a pessoa sai iludida de querer trabalhar naquelas agências grandes de 10, 15 milhões, 20, 30, sei lá quantos milhões, e deixa para do lado esses clientes que estão aí sem atendimento, né? Sim, e pegando o gancho quanto à transmissão de informação, hoje nós sabemos que nós estamos em uma geração onde a internet, as redes sociais, está presente no nosso dia a dia. Mas também nós sabemos que tempos atrás não era assim, muito pelo contrário. E como que as agências de comunicação faziam para lidar com essa diversidade de demandas e de pedidos que as empresas faziam? Então, eu acho que antes das mídias sociais, porque as mídias sociais parece para mim que elas sempre existiram, mas na verdade elas têm pouquíssimo tempo. Essa que é a verdade, né? Então. Porque assim, elas são tão boas que eu queria que tivesse existido sempre, né? Então eu fico pensando, se quando eu estudasse existisse mídias sociais, nossa, seria outra coisa, né, o estudo. E vocês não têm essa dimensão porque vocês já estão estudando com isso, né? E muitos não nasceram, mas quando se deram por si, já existiam as mídias sociais, né? Agora, antes, eu acho que existia uma coisa de maior proteção dos dados do cliente, você conseguia também controlar melhor as ações de comunicação. Agora, com as mídias sociais, esse controle, ele é muito fluido, assim. Então, precisa ter uma atenção maior. Eu acho que existem empresas especializadas só em ficar seguindo as mídias sociais que o cliente participa, o cliente das agências. Então, essas empresas, elas são terceirizadas, na maioria das vezes, e elas trabalham como um braço da agência de comunicação. Pode ter o departamento de mídias sociais dentro da agência de comunicação também, mas ele é mais caro quando é dessa forma, então é melhor terceirizar. E aí são pessoas que ficam seguindo aquela marca nas redes. Então, ficam vendo o que o consumidor, os concorrentes, o governo e outros públicos estão falando sobre a marca. Acaba pegando padrão, né? Porque se de repente tiver muito hater ou algum cancelamento ou alguma coisa, dá tempo da marca reagir. Dá tempo da marca dar uma resposta, né? Dá tempo da marca postar a mensagem correta, né? Porque senão ela pode se afundar a marca, se ninguém ligar para isso. E a gente já vê que, por exemplo, nos governos, a gente está com essa dificuldade, né? Os governos, em geral, tanto fazendo se é municipal, estadual ou federal, eles não se ativeram ainda, que eles precisam ter um trabalho muito intenso de mídias sociais. Porque a quantidade de fake news que existem, independente de partido ou de qualquer coisa, estão prejudicando o trabalho, né, dos governos. Os governos ficam ali meio no meio, as pessoas se apavoram, as pessoas seguem comentários que não sabem se é verdade ou não. Então, eu penso que o jornalismo está abrindo um leque bastante grande para essa área de mídias sociais, porque é uma área que o jornalista pode trabalhar com muita profundidade, porque ele é um profissional que tem que trazer a verdade, tem que trazer o fato, né? Sim. E isso pelo menos é o que deveria ser feito, nem todos fazem, né? Ali, né? Que nem sempre. Mas esse profissional tem toda a competência para poder trabalhar isso de uma maneira ideal, né? E melhorar a sociedade, não o contrário, né? Sim. Certo. E ainda falando das redes sociais, como a gente sabe que hoje é indispensável o uso delas, como que as agências utilizam desse meio para promover a imagem dessa empresa que buscou o serviço da agência? Então, eu acho que eles têm algumas maneiras de utilizar isso. Existem as maneiras tradicionais, né? Que são o uso da publicidade mesmo. Então, de posts pagos, anúncios pagos, no YouTube, no Instagram, canais do Instagram, contas no Twitter, que são gerenciadas com propósitos publicitários. E existe a questão de você estar fiscalizando o que é, como eu estava dizendo, o que é falado a respeito da marca, para que no caso dessa marca estar sendo alvo de alguma fake news, ou de um cancelamento, ou de uma viralização nociva, ela poder responder a tempo, né? E não perder uma quantidade expressiva de consumidores. Porque a maioria está nas redes sociais acompanhando a empresa por ali, né? Na verdade,
os que vão para as redes sociais, existem dois tipos de consumidores. Ou os que odeiam a marca, né? E eles já vão para cancelar mesmo, os haters, ou os que amam a marca. E aí eles também já vão porque eles são fãs da marca, né? Então eu penso que esses que são fãs da marca é que são os mais importantes. Sim. Porque eles são constantes, né? E essa constância traz fluxo de caixa para a marca, traz dinheiro, né, para a marca. Então, assim, falem bem ou falem mal, mas falem de mim, o importante é estar na rede. Não dá para uma marca hoje em dia se isentar de aparecer nas mídias sociais, não tem como. Mas precisa saber fazer isso, né? Porque às vezes, por exemplo, você pega uma pequenina marca e eles acham que é só montar um Instagram e ficar esperando. Não. Que não é. Não é assim. Não é. O seguidor Não vem, é assim. Né? O O seguidor que vem espontaneamente é mais difícil, você demora um tempo para vir esse seguidor espontâneo, né? Na verdade, você tem que forçar a entrada dele nas redes. Recomendando, vindo com anúncios. Isso, fazendo um trabalho com as outras possibilidades de veículos, né? Então, a internet, ela é um suporte ótimo para a área de projeção de marca, de publicidade. No entanto, ela ainda é de apoio. Os veículos de massa não morreram e os veículos de massa precisam ser utilizados. Porque como que eu falo para alguém que existe um perfil no Instagram? Eu preciso falar com outra mídia, que não a própria internet, para forçar essa pessoa a buscar ali, né, o perfil. Senão, se eu só apareço ali na internet e não falei nada em outra mídia, pode ser que aquela pessoa que eu estou seguindo, mirando, ela nunca receba a mensagem, porque são os algoritmos que entregam. Então, dependendo do que ela busca, dependendo do que ela faz, pode ser que nunca apareça para ela. E aí ela não vê a minha marca? Verdade. Né? E professora, como diferentes empresas buscam as agências de comunicação esperando diferentes resultados, a gente imagina também que elas possuem diferentes públicos-alvos para atingir. Então, quais são as estratégias que as agências têm para achar esse público-alvo e atingi-los através de divulgações? Certo. Bom, na verdade, quando as empresas procuram a agência, na maior parte das vezes, eles já sabem quem é o público que eles querem atingir, né? Em geral, essa pesquisa, essa estratégia de encontrar o público certo para o produto ou serviço certo é da área de marketing. E essa área de marketing, em geral, ela fica dentro da empresa, né? Ela não fica na agência de comunicação. Mas suponhamos que algum cliente não tenha certeza de quem é o público. Então, a agência de comunicação pode realizar pesquisas com empresas de pesquisa parceiras, por exemplo, para se certificar se aquele é o público correto, onde ele está, criar uma persona para a internet, né? Para poder, na hora que for dirigir a sua mensagem publicitária, acertar direitinho, poder falar a linguagem daquela persona. A maneira que ela gosta de ouvir, a maneira que ela entende, a maneira que ela se sente confortável. Porque hoje, com diversos tipos de públicos-alvos, existem diversos tipos de linguagem que você se usa. Então, sempre tem que estar tendo um toque ali, né, para ver como que você vai chegar até aquele público e como você vai, como que eu posso dizer, atingir ele, né? Exatamente. Então, assim, eu sempre procuro falar que o público-alvo ideal, ele tem 5 anos no máximo de diferença. Então, 20, 25, 25, 30. E não esses públicos gigantes, assim, por exemplo, 30 a 60. De 20 a 60. Por que não? Porque a maneira de você chegar na pessoa é diferente, vai ser diferente, né? O diálogo. Não chega uma pessoa de 20 na mesma que chega uma de 50. Exatamente. Então, não só as palavras, mas tudo, né? A música, as cores que você vai escolher para o comercial, o tipo de imagem que você vai pôr, os lugares que você vai fazer as ações. Cada um dessas idades aí tem uma maneira de viver, né? E a gente precisa respeitar isso, entender isso. Então, o publicitário e o jornalista, eles são pessoas de comunicação que não têm nenhum preconceito. Essa palavra não existe no nosso dicionário. Porque a gente vem atender todos os tipos de pessoas possíveis e imagináveis, né? Em qualquer momento do dia, da noite, da madrugada. Sim. Então, a gente, com o tempo, você se abre mais ainda. Você fica, assim, muito receptivo
para quem vier, né? Isso é muito bom, isso te ajuda também a viver, isso te ajuda a ficar melhor na vida, na sociedade, né? Eu acho isso bem legal. Essa área é uma área sensacional, assim, que dá um prazer em trabalhar, fantástico. Eu acho maravilhoso essa área, adoro. E professora, nós queríamos encerrar o episódio te agradecendo por todo o compartilhamento de conhecimento e nós queríamos te encontrar em um próximo episódio. Eu quero agradecer a todos vocês, quero convidar você também para vir me encontrar aqui na USCS, tá? Eu estou aqui quase todas as noites, as dúvidas que vocês tiverem pode vir aqui comigo. E quem quiser ouvir o meu podcast é o Comunica Já, Comunicação e Estilo, que vai trazer um monte de coisas interessantes para você construir a tua marca própria. Então a gente agradece a você, professor, e aos ouvintes que nos acompanharam até aqui e pedimos para vocês nos seguirem no Instagram, @ianfolia, @mike.zin. Nos siga em @podcaco, @cacousques. nos siga também em @camaleãousques, Escamabu Oficial e Nova USCS Oficial. E até a próxima!